Você já percebeu que, quanto mais tenta manter alguém por perto, mais distante essa pessoa parece ficar? Você manda mensagem primeiro, puxa assunto, tenta resolver todos os conflitos, demonstra interesse, oferece ajuda, pergunta se está tudo bem e, mesmo fazendo tudo isso, sente que recebe cada vez menos. A pessoa responde quando deseja, aparece quando precisa de atenção, desaparece quando você precisa dela, e você continua correndo atrás, acreditando que mais esforço finalmente fará com que ela reconheça seu valor. Talvez você pense, se eu demonstrar mais, ela perceberá que sou diferente. Se eu tiver mais paciência, tudo vai mudar. Se eu explicar meus sentimentos novamente, ela finalmente vai compreender. Mas existe uma verdade difícil. Quanto mais você tenta convencer alguém a valorizar sua presença, mais ensina essa pessoa a acreditar que pode oferecer pouco e, ainda assim, continuar recebendo tudo de você. Ela não precisa procurar, porque sabe que você procurará. Não precisa resolver o conflito, porque sabe que você voltará. Não precisa demonstrar reciprocidade, porque acredita que sua presença está garantida. E sem perceber, você deixa de ser uma escolha e se transforma em uma certeza conveniente. O problema não está em demonstrar carinho, não está em tomar iniciativa, nem em lutar por uma relação importante. O problema começa quando apenas você luta, quando seu esforço deixa de ser expressão de amor e se transforma em medo de perder, quando você corre atrás, não porque deseja construir algo, mas porque não suporta a possibilidade de ser esquecido. É nesse momento que o estoicismo pode mudar sua postura. Os estoicos ensinavam que você deve concentrar sua energia naquilo que depende de você, seu caráter, suas escolhas, seus limites, sua maneira de tratar as pessoas. Mas o sentimento, a atenção e a reciprocidade do outro não estão completamente sob seu controle. Você pode oferecer sua melhor versão, mas não pode obrigar alguém a reconhecer seu valor. Pode comunicar aquilo que sente, mas não pode exigir que outra pessoa sinta o mesmo. Pode abrir uma porta, mas não deve passar a vida inteira tentando arrastar alguém através dela. Parar de correr atrás não significa se tornar frio, não significa desaparecer para manipular, não significa fingir que não se importa. Significa parar de se abandonar para receber um pouco da atenção de alguém. Neste vídeo, você vai entender por que as pessoas frequentemente começam a perceber seu valor quando você deixa de perseguir a aprovação delas. Não porque sua ausência seja uma estratégia, mas porque, quando você se respeita, muda a maneira como permite que os outros tratem você. Permaneça até o final, porque a última lição mostra como parar de correr atrás sem alimentar orgulho, vingança ou jogos emocionais. Talvez a verdadeira vitória não seja fazer alguém voltar. Talvez seja não precisar mais se perder para manter ninguém por perto. 1. Pare de tentar convencer alguém a escolher você. Quando alguém demonstra dúvida, distância ou falta de interesse, você pode sentir que precisa provar seu valor. Então, começa a mostrar tudo o que poderia oferecer. Torna-se mais disponível, mais paciente, mais compreensivo. Aceita comportamentos que normalmente não aceitaria. Você pensa que, se fizer o suficiente, a pessoa perceberá que perder você seria um erro. Mas valor não deve ser apresentado como uma mercadoria em uma negociação. Você não precisa convencer alguém de que merece respeito. Não precisa implorar para receber consideração. Não precisa competir pela atenção de quem trata sua presença como algo opcional. Uma relação saudável não exige uma campanha permanente para manter o interesse do outro. Existe iniciativa dos dois lados, curiosidade dos dois lados, esforço dos dois lados. Isso não significa que tudo será perfeitamente equilibrado todos os dias. Haverá fases em que uma pessoa oferecerá mais apoio, mas ao longo do tempo deve existir reciprocidade. Quando apenas você tenta manter o vínculo vivo, precisa perguntar: essa relação existe porque duas pessoas desejam estar aqui ou porque eu não permito que ela termine? A resposta pode doer, mas também pode libertar. Você não precisa diminuir seu valor para se encaixar na indecisão de alguém.
Quem precisa ser constantemente convencido talvez não esteja pronto para oferecer aquilo que você procura. 2. Deixe de ser sempre a pessoa que inicia tudo. Você manda a primeira mensagem, faz o convite, pergunta como a pessoa está, tenta retomar a conversa depois de cada afastamento. Quando existe um conflito, é você quem procura uma solução. No início, isso pode parecer apenas iniciativa, mas se acontece sempre, talvez esteja escondendo uma falta de reciprocidade. Experimente diminuir o esforço e observar. Não como um teste manipulador, não para punir, mas para enxergar aquilo que seu esforço excessivo estava escondendo. Quando você para de sustentar tudo sozinho, descobre o que realmente permanece. A pessoa procura você, demonstra interesse, percebe sua ausência, ou o vínculo simplesmente desaparece. Se desaparecer assim que você parar de carregar, talvez nunca estivesse sendo construído por duas pessoas. Talvez você estivesse mantendo uma relação que o outro apenas aceitava enquanto não exigia esforço. Essa percepção pode ser dolorosa, mas é melhor enxergar a verdade do que continuar investindo em uma ilusão. Às vezes, correr atrás impede você de perceber que a pessoa não está caminhando na sua direção. 3. Não transforme ansiedade em prova de amor. Talvez você pense constantemente na pessoa. Verifique se ela respondeu. Imagine onde está. Questione por que ficou fria. Sinta a necessidade de resolver tudo imediatamente e interprete essa intensidade como amor. Mas em muitos casos, não é apenas amor. É ansiedade. É medo de perder. É necessidade de confirmação. É dependência da resposta de alguém para conseguir ficar em paz. O amor saudável não obriga você a viver em vigilância. Não faz seu valor subir e descer conforme uma mensagem. Não exige que você abandone sua rotina para interpretar cada mudança de comportamento. Quando sentir vontade de correr atrás, pergunte: quero realmente falar com essa pessoa ou estou tentando aliviar minha ansiedade? Existe uma diferença. Talvez você não esteja procurando conexão, esteja procurando uma confirmação de que ainda é importante. E quanto mais depende dessa confirmação, mais poder entrega ao outro. O estoicismo ensina que sua estabilidade não deve depender completamente de acontecimentos externos. Você pode gostar de alguém, pode desejar sua presença, mas precisa continuar sendo capaz de viver, pensar e seguir mesmo quando a resposta não vem. 4. Não ofereça disponibilidade ilimitada para quem oferece presença ocasional. Você sempre responde, cancela compromissos, muda seus planos, aceita encontros de última hora, fica disponível sempre que a pessoa aparece, mesmo que ela tenha ignorado você durante dias. Você acredita que demonstrar disponibilidade fará com que reconheça seu carinho, mas também pode ensinar que seu tempo não possui limites. A pessoa aprende que pode desaparecer e retornar quando quiser, que não precisa considerar sua rotina, que sua atenção estará esperando. Seu tempo é parte da sua vida, e aquilo que está sempre disponível, sem nenhum critério, frequentemente deixa de ser valorizado. Isso não significa fingir que está ocupado, nem demorar de propósito. Significa realmente construir uma vida que não gira ao redor da disponibilidade de alguém. Você possui responsabilidades, projetos, amigos, família, descanso, interesses. Não abandone tudo sempre que uma pessoa decide aparecer. Quando você trata seu próprio tempo com respeito, ensina os outros a fazer o mesmo. E quem se irrita porque deixou de possuir acesso ilimitado, talvez não valorizasse você, valorizava apenas a conveniência. 5. Pare de usar explicações para manter alguém perto. Quando a pessoa se afasta, você tenta explicar. Explica suas intenções, seus sentimentos, tudo o que fez, tudo o que suportou. Acredita que falta apenas uma conversa perfeita, uma mensagem definitiva, as palavras certas. Mas talvez você já tenha explicado o suficiente. Talvez a pessoa tenha compreendido e apenas não esteja disposta a oferecer o que você espera. Continuar explicando pode fazer você perder dignidade sem mudar a realidade.
Quem realmente deseja compreender não precisa receber o mesmo discurso 10 vezes. Faz perguntas, observa suas atitudes, reconhece sua dor. Quem não deseja assumir responsabilidade encontrará uma nova maneira de distorcer cada explicação. Você pode falar com clareza uma vez. Pode dizer: essa situação está me fazendo mal. Preciso de reciprocidade. Não quero continuar dessa forma. Depois observe o comportamento. Não transforme suas necessidades em uma apresentação interminável. Aquilo que a pessoa faz depois da conversa revela mais do que qualquer promessa feita durante ela. 6. Entenda que a ausência também revela a verdade. Você pode ter medo de se afastar porque acredita que será esquecido. Mas se alguém esquece você assim que deixa de receber sua atenção constante, talvez sua presença nunca tenha sido verdadeiramente valorizada. A distância não cria falta de interesse. Ela apenas revela o que já existia. Enquanto você corre atrás, preenche todos os espaços. Não permite que a pessoa sinta sua ausência. Não permite que perceba quanto esforço vinha de você. Não permite que escolha procurar. Quando você para, a realidade aparece. Algumas pessoas notarão, refletirão, perceberão que tratavam sua presença com descuido. Outras seguirão normalmente, e essa segunda possibilidade pode machucar, mas também oferece uma resposta que você precisava. Seu objetivo não deve ser desaparecer para provocar saudade. Deve ser criar espaço para enxergar se existe reciprocidade sem sua insistência. Quem deseja permanecer também encontrará uma forma de se aproximar. Quem não deseja, talvez deixe o silêncio crescer. Não lute contra todas as respostas que a realidade entrega. 7. Não confunda migalhas de atenção com valorização. A pessoa desaparece. Depois envia uma mensagem curta. Curte uma publicação. Pergunta como você está. E imediatamente você acredita que tudo mudou. A esperança volta. Você começa novamente a oferecer atenção, tempo e disponibilidade. Mas pouco depois o mesmo padrão retorna. Isso acontece porque pequenas doses de atenção podem ser suficientes para manter você emocionalmente preso. Você não recebe uma presença verdadeira. Recebe apenas o necessário para não ir embora completamente. Valorização não aparece em momentos isolados. Aparece na constância, na consideração, na maneira como a pessoa trata seu tempo, no interesse real pela sua vida, na disposição de resolver problemas, no respeito aos seus limites. Não avalie alguém apenas pelos melhores momentos. Observe o padrão. Uma mensagem bonita não apaga semanas de indiferença. Uma promessa não substitui mudança. Um gesto de carinho não transforma automaticamente uma relação desequilibrada em algo saudável. A pessoa pode sentir algo por você e, ainda assim, não estar preparada para tratar você da maneira que merece. Sentimento sem responsabilidade também machuca. 8. Pare de colocar alguém no centro da sua identidade. Quando uma pessoa se torna o centro da sua vida, tudo começa a depender dela. Seu humor, sua confiança, sua rotina, sua esperança. Você deixa projetos de lado, afasta-se de outras pessoas, perde o foco e passa a organizar seus dias ao redor da possibilidade de receber atenção. Quanto mais vazia fica sua vida fora daquele vínculo, mais difícil se torna parar de correr atrás, porque você não teme apenas perder a pessoa, teme o vazio que surgirá depois. Por isso, recuperar seu valor exige reconstruir sua vida. Volte para seus objetivos, para sua saúde, para seus estudos, para seu trabalho, para sua fé, para as amizades que demonstram reciprocidade, para atividades que lembram você de que sua identidade é maior do que a atenção de alguém. Não faça isso para parecer ocupado. Faça porque realmente precisa voltar a existir fora daquela relação. Uma pessoa que possui direção própria não depende de correr atrás para sentir que sua vida tem sentido. Ela pode desejar companhia sem transformar companhia em salvação. 9. Aprenda a suportar o desconforto de não procurar. Nos primeiros dias, parar de correr atrás pode parecer insuportável. Você sente vontade de mandar mensagem, de perguntar se está tudo bem,
de inventar um motivo para iniciar conversa. Sua mente começa a criar justificativas. Talvez a pessoa esteja esperando que eu procure. Talvez pense que não me importo. Talvez tudo acabe por causa do meu silêncio. Mas pergunte, se tudo depende sempre da minha iniciativa, o que realmente existe entre nós? Não procurar exige autocontrole. Você não está jogando, está interrompendo um hábito. Sua mente se acostumou a aliviar a ansiedade através da aproximação. Agora precisa aprender que pode sentir saudade, insegurança e vontade sem obedecer imediatamente. A força não está em nunca desejar procurar. Está em conseguir observar o impulso e ainda escolher aquilo que protege sua dignidade. Cada vez que não corre atrás apenas para aliviar o medo, fortalece uma nova postura. Você descobre que consegue atravessar o silêncio sem desaparecer. 10. Não use o afastamento como manipulação. Existe uma diferença entre parar de correr atrás e desaparecer para provocar uma reação. Você pode fingir indiferença, publicar indiretas, mostrar que está bem apenas para gerar ciúmes, ignorar mensagens para punir. Mas, se toda a sua distância ainda está organizada em torno da reação da pessoa, você continua preso. Seu corpo se afastou, sua atenção não. O afastamento estoico não é um jogo. Você não reduz o contato para fazer alguém sofrer. Reduz porque percebeu que sua energia estava sendo entregue sem reciprocidade. Não publica para mostrar que superou. Reconstrói sua vida até não precisar demonstrar nada. Não fica em silêncio esperando que a pessoa implore. Fica em silêncio porque não deseja continuar alimentando uma dinâmica que destrói sua paz. A reação dela não pode ser o objetivo. Talvez procure. Talvez não. Talvez reconheça seu valor. Talvez continue indiferente. Mas sua decisão precisa continuar correta, mesmo sem receber a reação desejada. A última lição: pare de correr atrás de quem está ensinando você a voltar para si. Talvez o afastamento de alguém esteja revelando algo que você evitou durante muito tempo. Você estava tão ocupado tentando ser escolhido que deixou de escolher a si mesmo. Tão preocupado em ser valorizado que esqueceu de proteger seu valor. Tão focado em manter alguém perto que se afastou da própria vida. Talvez essa experiência não exista apenas para mostrar quem a outra pessoa é. Talvez também esteja mostrando os lugares em que você se abandonou, as vezes em que aceitou pouco, os limites que não colocou, as necessidades que escondeu, o medo que transformou em insistência. Parar de correr atrás não deve ser apenas uma mudança externa, precisa ser um retorno interno. Voltar para sua rotina, seus princípios, seus objetivos, sua dignidade. Quando você faz isso, duas coisas podem acontecer. Algumas pessoas perceberão sua ausência e passarão a tratar você com mais cuidado. Outras desaparecerão. Nos dois casos, você recebe algo importante: clareza. Mas existe uma terceira mudança, ainda mais valiosa. Você começa a reconhecer o próprio valor sem precisar que alguém confirme. Nesse momento, a pergunta deixa de ser: como faço para essa pessoa me valorizar? E passa a ser: por que continuo oferecendo tanto para quem demonstra tão pouco? Essa pergunta muda sua vida. Quando você para de se abandonar, sua presença muda. As pessoas percebem quando você depende da aprovação delas, percebem quando tem medo de perdê-las, percebem quando aceitará qualquer comportamento para manter a relação. Mesmo que ninguém diga isso claramente, sua postura comunica. Da mesma maneira, as pessoas percebem quando você possui limites, quando seu tempo tem valor, quando não aceita migalhas, quando consegue se afastar sem fazer escândalo, quando sua vida não desmorona, porque alguém decidiu ficar distante. Essa postura gera respeito, mas não deve ser construída para impressionar. Deve nascer de uma decisão verdadeira. Você não continuará abandonando a si mesmo para manter ninguém por perto. Talvez alguém comece a valorizar você depois que parar de correr atrás. Talvez perceba tudo que recebia. Talvez reconheça seu esforço, mas não transforme isso no objetivo principal.
Porque, se toda sua mudança ainda busca uma reação, você continua vivendo em função da pessoa. O objetivo é recuperar sua paz, sua direção, sua identidade. Você pode demonstrar carinho, pode tomar iniciativa, pode lutar por uma relação, mas precisa perceber quando está lutando sozinho. Não confunda amor com perseguição, lealdade com falta de limites, paciência com aceitação infinita. Quem realmente deseja estar na sua vida não permitirá que todo o esforço fique sobre seus ombros. A partir de hoje, pare de correr atrás de quem sempre encontra uma razão para se afastar. Não como punição, não para provar uma coisa, mas porque sua energia precisa ir para relações, projetos e pessoas que também caminham na sua direção. Você não perde valor quando alguém deixa de escolher você. Perde apenas quando começa a abandonar seus princípios para tentar mudar a escolha dessa pessoa. Volte para si. Cuide da sua vida. Proteja a sua atenção. Observe quem permanece quando você deixa de fazer tudo. E lembre-se, quem reconhece seu valor não exige que você implore por aquilo que deveria ser oferecido com naturalidade. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal Horizonte Humano e compartilhe com alguém que precisa parar de perseguir a atenção de quem não oferece reciprocidade. E escreva nos comentários: eu não corro mais atrás de quem não caminha na minha direção. Não escreva como uma indireta. Escreva como um compromisso consigo mesmo. Porque quando você para de correr atrás dos outros, finalmente começa a caminhar de volta para a própria vida.